Eu passei por uma situação recentemente e eu senti que eu deveria compartilhar de alguma maneira. Isso não só para mim, mas também para outras pessoas que possam usar, né, os aprendizados que eu tirei dessa situação. E eu passei por uma doença que eu fiquei fraca, que eu fiquei na cama, eu não tinha energia para respirar, né, nem para pensar. Eu não sei se vocês já chegaram em alguma coisa desse tipo. E nesse período eu percebi que quanto mais criteriosa eu for com a energia que eu tenho, quanto mais eu tiver certeza que eu quero investir meu tempo naquelas coisas, e não só o meu tempo, mas também a minha vontade, a minha presença, o meu corpo, né? Tudo tá aqui hoje funcionando para que eu esteja vivendo a matéria, esteja presenciando a minha vida. E se eu achar que qualquer coisa é válida, se eu achar que qualquer coisa, eu não preciso pensar sobre os lugares que eu quero acessar, as pessoas que eu posso conversar, né, que eu posso dedicar essa energia, eu sempre vou ficar desperdiçando essa energia vital, essa energia sagrada que é a minha vida. Enquanto eu tava, né, num ápice assim de trabalho, colocando bastante foco e determinação em uma coisa, eu deixei de lado várias outras, como a saúde, por exemplo. E se a gente tem um problema de saúde, a gente só tem um problema, né? Todos os outros passam a ser nulos. E esse processo me fez ter essa clareza com muita profundidade e foi muito importante. Eu agradeço demais todo momento que eu vivo, seja ele difícil ou seja ele mais simples, é sempre algo que eu agradeço. Todo processo, por mais difícil que ele seja, ele é fundamental, porque a nossa concepção de bom ou ruim, ela é muito relativa e ela não é nem certa, porque não é um fato, é só uma história. Então a gente conta histórias para nós mesmos, colocamos também pessoas nessas histórias e essas pessoas, elas trazem as opiniões delas, mas nenhuma dessas é um fato. Um ponto muito importante sobre esse momento da minha vida foi que eu identifiquei que eu sentia muita culpa. Eu, na verdade, nutria todas as minhas células de culpa. E se você coloca sentimentos paralisantes num corpo que você precisa ter mais funções, né, de produzir energia, de entregar mais, você não vai conseguir funcionar direito. Isso é uma coisa muito óbvia, mas eu não tinha essa concepção até parar de vez numa cama e ser obrigada a ficar lá pensando ou só fazendo esforço para existir, né? Literalmente. Então, uma das coisas que eu achei muito bacana nesse momento foi perceber que tem partes de mim que eu não considero conscientes, né? Que fazem escolhas que essa minha consciência não faria deliberadamente, mas que são muito mais importantes do que as coisas que eu acho que são importantes. A vida, ela tá muito mais para integridade do que para separatividade. Se a gente entende que nosso ser, ele é amplo, ele é muito mais do que o nosso corpo pode acessar, a gente consegue ter mais leveza em todos os processos, principalmente quando a gente está num momento desafiador. Porque toda vida que a gente fala, tudo que a gente concebe como problema, muitas vezes é só a vida acontecendo. E a nossa percepção sobre esses processos faz com que tudo seja muito mais pesado. E esse fato de você achar que é pesado e é desafiador já vai tornar aquilo muito mais difícil de ser processado por você. Eu diria que o único desafio mesmo é confiar na integridade do nosso ser. Porque se alguma parte de mim me colocou nessa situação, seja uma parte do passado ou uma parte do futuro, ou de outras partes, né, de outras realidades, é porque tinha algo ali para eu aprender. E se eu tava ali, é porque eu tinha que estar ali. Não tem nenhuma frase dessas como se eu tivesse feito diferente, se... Assim,
elas são importantes a nível de imaginação, mas a nível de presença, elas só te fazem desvincular do agora. E se tem uma coisa que você pode fazer diferente, vai ser no agora. Não vai ser, estou doente, por que eu não me cuidei melhor? Por que eu não me alimentei melhor? Por que eu não fiz mais exercício? Não é o momento de você culpar a parte que te colocou lá, mas sim de você colocar a sua outra parte num lugar diferente. Tá, o que eu fiz de errado foi isso. Assuma a responsabilidade, mas não carregue culpa, porque a culpa, ela só vai paralisar. Quando a gente se coloca em estados de culpa, a gente se diz como indigno da vida humana. Nós temos só 2 tipos de pensamento: os pensamentos autoconstrutivos e os pensamentos autodestrutivos. Se você alimentar qualquer um desses que vai te entregar pensamentos nessa linha. Então, se você coloca ideias que te fazem crescer mais, expandir, um exemplo é agradecer mesmo. Agradece. Você tá numa merda? Agradece. Eu não tô falando isso como uma pessoa insensível, mas sim porque a gente só tem 2 opções: ou reclamar ou agradecer. Se você parar pra pensar, reclamar vai ser exatamente amaldiçoar a tua vida, aquilo que tá te acontecendo agora. E quando você odeia uma situação, você odeia a sua vida, porque a sua vida só é o seu momento atual. Não de uma maneira simplista, mas de uma maneira muito mais sistemática do que pode parecer que eu tô falando aqui. Porque uma música, ela não existe em notas esbarradas. Nenhuma nota, nenhuma letra, nenhuma frase, nada que tá dentro de uma música, né, tá ali por acaso. É uma harmonia. Tem batidas mais graves, batidas mais agudas, batidas mais... Então você vai conseguir perceber o contraste da existência por conta dessas diferenças. E isso é bom no nível mais abrangente da vida. Isso não é um problema. Isto é a vida acontecendo. Há sim situações que você vai precisar usar sua criatividade para agradecer. E esses processos de doenças, de desafios mesmo, não só do corpo, mas assim, mentais, que eu também já passei, financeiros, que eu também já passei. Então, todo momento você tá colocando em xeque a tua criatividade para que você consiga ampliar a tua consciência. Se você entender essa frase, assim, essa premissa, você já não vai enxergar mais nada da mesma forma. Não existe um acaso escolhendo os sortudos e os azarados. Deus não tá te colocando numa provação, né? Quem tá se colocando é você mesmo. E isso não tem um problema por trás. Isso tem uma expansão por trás. Então, não tem como você colocar sentimentos de culpa e de amargura e de arrependimento quando você compreende que situações como essa que você possa estar passando, ou que você vai passar, todo mundo vai passar, vão te colocar simplesmente em estados de mais força, porque quanto mais você expande, menores os problemas ficam, porque você é grande. E uma pessoa grande, ela consegue lidar com coisas que para pessoas pequenas são imensas. Então não vai ser uma pedra que vai te derrubar, que vai tirar você do jogo, né, da vida. Na verdade, só o fato de você estar vivo, só o fato do seu corpo estar funcionando, já mostra que a vida, ela é maior. Porque se você não tivesse essa base da existência, teu corpo, você não teria nem como estar experimentando a vida nessa forma que você conhece, nessa perspectiva que você escolheu ver. Então, trazer para si, né, recrutar essas ideias, lembrar que a cada momento o teu corpo ele tá se regenerando também, assim como as
pessoas estão mudando, os ambientes, assim como uma árvore. Não existe nada parado. Por que é que a tua vida iria parar numa circunstância? Então, essa abrangência me trouxe mais liberdade sobre pensar sobre a culpa e também perceber que se eu aprendi, não tem por que eu sentir culpa, porque a pessoa que fez aquilo que eu fiz de errado, né, na minha ideia, ela não era a pessoa que eu sou hoje. E eu tô respeitando a pessoa que fez aquela ideia porque era tudo que ela podia fazer de melhor. Então, você não fala desse jeito, né, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Porque consigo mesmo você coloca tanto peso, tanto assim, por que você deveria saber tudo sobre a vida, sabe? Não tem um porquê você deveria saber tudo, até porque tá todo mundo aprendendo. Do contrário, a gente não estaria aqui. Então, é uma leveza que eu coloquei pra mim, na verdade impus pra mim. É uma leveza imposta, muito mais reivindicada do que até mesmo solicitada. Você tem o direito sobre a vida, caso contrário, você não estaria aqui. E ter direito à vida é ter direito à saúde, é ter direito a sentimentos, é ter direito a testes, né? Se coloca como uma pessoa que está fazendo testes, se coloca como uma pessoa que está numa experiência de um laboratório e veja a sua vida com essa leveza de que, cara, se não der certo um teste, eu ainda tenho infinitos outros para fazer. É só mudar a percepção que você vai mudar, de fato, a realidade. Isso é muito mais profundo e muito mais amplo, mas a minha ideia sobre culpa, ela é muito mais daqui que eu queria partir, né? Começar a refletir e, quem sabe, também ajudar. Então, se você tem algum sentimento negativo, alguma percepção diferente sobre essa ideia, né? Eu gostaria muito de saber, porque quando alguém me traz algo novo que eu não pensei sozinha ainda, é muito rico. Eu amo, na verdade. Tem gente que fala assim, eu odeio que as pessoas me contradigam. Eu, na verdade, amo. Então, se você quiser me contradizer, eu vou amar. E se você também achar que faz sentido, eu vou adorar saber. Quando eu sentir que eu tenho algo útil pra falar, eu vou falar. Então, até a próxima utilidade.